Meu nome é Josinaldo de Oliveira. Nosso objetivo aqui é tornar fácil o que parece complicado. Olhamos para um código deste na tela, nos parece bem estranho, né? Mas vamos tornar claro aqui com essa aula. Estamos dando continuidade aqui na nossa playlist de arquitetura de computadores para desenvolvedores de software e dentro de um contexto de fundamentos da computação, entender como se dá a tradução do código-fonte para o código de montagem Assembler, para um determinado compilador, no caso aqui o GCC, na versão 9.1, e na ISA 8664, seguindo o padrão Intel. No padrão Intel, nós temos o destino e depois a origem. O padrão AT&T, aqui no Compiler Explorer, é possível modificar aqui na guia Output. Se eu desmarcar aqui o Intel, então nós voltamos aqui ao formato AT&T, onde é origem, destino, inclusive os registradores são descritos por essa percentagem aqui antes, né? Símbolo do porcento, e também muda a ordem. Então, toda a documentação que estão me seguindo nessa playlist é do padrão Intel, né? Mas saibam que existe essa possibilidade. Então, vou voltar aqui ao padrão Intel. O Compiler Explorer também é uma ferramenta muito interessante para estudar a arquitetura de computadores, porque nos permite ver o código de montagem aqui, mas também nos permite ver o código hexa associado a cada uma dessas instruções respectivos operandos. Por exemplo, aqui se eu marcar linked binary, ou seja, faço um link com o código binário equivalente, mandar gerar aqui, vejam que coisa interessante, né? Então ele gerou aqui, ó, ele executou aqui um comando do GCC, que faz uma espécie de dump no código e gera o opcode de cada instrução e o respectivo hexa do parâmetro, ou do argumento, digamos assim, de cada instrução. Então veja que os hexas surgem aqui, né, que são efetivamente processados depois e enviados para a CPU, esse código. Lembrem que um código hexa, por trás, cada dígito equivale a um nibble, né? São 4 bits. Então a gente vai ficando cada vez mais próximo do código binário associado a esse processamento. Então vou voltar aqui, desmarcar, para a gente ter o código assembler limpo. Tá? Então, nosso objetivo aqui é compreender como é feito um comando, uma comparação e um desvio, uma instrução de desvio. Então, tem um exemplo aqui muito simples de uma função onde foram declaradas e inicializadas duas variáveis, x e y, x com valor 5, y com valor 20. E é feito aqui um teste muito simples, tá? Então, se o valor em x for menor que 10, incremente y em uma unidade. Y passaria a 21. Se não, decremente y passaria a 19 e retorne. Então veja que, na verdade, esse código está fazendo essa modificação y, mas y é uma variável local, ela não é retornada para nenhuma função aqui, poderia ter escrito outra função que chama f e precisa desse valor de retorno, mas é um código extremamente didático, bem simples, né, que poderia colocar return y e ter uma função, digamos assim, associada a esta função f, que chame a função f. Então, eu vou deixar o zero aqui. E vamos, então, seguir conforme nós já vimos nos outros vídeos dessa playlist. O 5, o valor imediato 5, está sendo colocado aqui no endereço deslocado de 4 bytes do registrador base.
O registrador base RBP funciona como a nossa âncora, né? Então, 4, 32 bits, já que é inteiro. O 20, que é esse valor aqui, ó, ele está sendo colocado 4 bytes abaixo, então ele está sendo colocado no 8, 7, 6 e 5. Lembre que esse número 8 aqui é o último byte. Então é 8, 7, 6, 5. Ele vai subindo. Né? E aí ele coloca esse valor 20 lá. E agora vem o comando, olha, veja que eu estou passando o mouse na linha 6 do assembler, e ele pintou de vermelho a linha 3 lá no código C++. Então ele está dizendo que eu vou fazer ali a comparação, estou exatamente nessa linha. Então o comando assembler CMP, ele funciona da seguinte forma. Ele faz uma subtração do segundo operando aqui, do segundo elemento, em relação ao primeiro elemento. Então, equivale ao comando de subtração, sub do assembler. Por exemplo, vejam esse comando sub aqui. Ó. O que é que esse comando faz? Esse comando está associado a esse decremento no y. E o que é que ele está fazendo? Ele está diminuindo 1 de y e salvando no próprio y. Então, olha aqui, ó. Está diminuindo 1, então ele está fazendo y, que é o valor que está aqui, que é o 20, é igual a este valor que está na memória, menos 1. Então, 19. E aí ele pega esse valor 19 e sobrescreve o valor que está aqui. Substitui aquele valor 20, já que eu estou atualizando a própria variável. Então, o que ele fez aqui foi y menos 1. O CMP é equivalente. Ele vai pegar o valor que está aqui, que no caso deste exemplo, no momento, é o 5, e vai subtrair do 9. Vai dar menos 4, num sistema decimal. Tá? Menos 4. E aí tem um comando mais à frente aqui, que é o jump if greater, JG. Ou seja, pule se for maior. Então, ele verificou no comando da linha 6 essa comparação e, no caso, a comparação ao valor 9 e, se for maior, ele pula para L2. Então, o que é que ele está fazendo aqui para esse link L2? Vamos observar aqui. Ó. X menor que 10 significa que qualquer valor de x até 9 vai conseguir entrar nessa linha 4 aqui, ó, para executar. O que é que seria esse else? Esse else seriam valores maiores ou iguais a 10. Deixa eu colocar aqui como comentário. Maiores ou igual a 10, que é equivalente a dizer que são valores maiores que 9. Porque se até 9 dá certo aqui, então, maiores que 9, ou seja, maiores ou iguais a 10, ele vai entrar nesse else. Então, é exatamente o teste que ele faz aqui. Né? Então, neste caso, o valor 5 é maior que 10? Ou maior que 9? Não. Né? No caso aqui, maior que 9. É maior que 9, que é o valor que ele está comparando? Não. Então, vá para L2. Quem é L2? Ele vem para esse label, imagine como uma espécie de link. Ele vem para o L2 e aí ele faz a subtração do conteúdo que está nesse endereço, que é exatamente o valor de y. Então, ele vem para o else, subtrai o y. Depois que ele termina esse pulo L2, ele vai para o L3, ele segue aqui na linha 12, e aí coloca um 0, que é o valor de retorno, em EAX, registrador auxiliar, e que guarda valores de retorno da função, e sai da função, né? Tira o RBP da pilha. Então, no sistema decimal, é bem fácil a gente perceber, né, essa execução. Por exemplo, eu vou colocar aqui um maior que 10. Então, agora, qual é o teste? O teste ele está
Veja que mudou o comando. Agora ele vai fazer uma comparação com 10 e ele está usando JLE. JLE quer dizer pule se for menor ou igual. Less or equal. Então, se for menor ou igual a 10, vá para o else. Se não, faça o mais. Então, sempre percebam que o assembler que está sendo gerado avalia uma condição de negação, de verificação se é falsa a condição inicial do if para entrar no else. Né? Tem esse padrão. Então, eu vou voltar aqui ao exemplo anterior aqui do menor, que está usando, nesse caso, JG, que é se for maior, e vamos entender na lousa o que é que está acontecendo em termos binários nessa instrução de comparação, já que eu disse que a comparação, na verdade, é uma subtração. Aqui no navegador, eu deixei aberto a página oficial da Intel, onde está disponível na parte de desenvolvedores, developers, nós temos a descrição das ISAs, das arquiteturas, com todos os manuais para um programador assembler, né, de baixo nível, entender linguagens de baixo nível, entender todos os registradores, tudo que é possível fazer com esse tipo de programação. Esse arquivo, eu fiz o download, ele está, vou abrir aqui uma lousa não, um PDF, creio que já está aí no PDF, para vocês verem. E eu deixei aqui essa aba, que é a aba da documentação da Intel. Então, eu baixei a documentação, é muito extensa, veja que são 5.057 páginas. Mas o nosso interesse, e vocês vão entender já já, está aqui no item 3.4.3, para a gente entender esse registrador de 32 bits, chamado eFlag, que contém sinalizações de controle. Flag é um termo que nós usamos em programação, em computação, para sinalizar alguma coisa, indicar alguma coisa. E esse registrador tem um conjunto de flags, bits de flags, né, que nós vamos verificar que ele se organiza dessa forma. Então, nós vemos que vai ser do nosso interesse aqui, ó, isso aqui é o registrador com seus 32 bits, chamado eFlags, e existem bits que nós não podemos mexer, que são esses em cinza aqui. Aqui tem até a informação, ó, reservado, então não use. Existem flags de leitura e outros de escrita, como é o caso do carry. Mas os demais são de leitura, a gente consegue ver o status do que tem ali. O que vai nos interessar para entender a instrução de comparação e de jump são os bits, ou as flags. SF, que é a flag de sinalização. ZF, que é uma flag para indicar se o número é 0. Então, se for 0, ele vai setar como 1. Se não, ele vai dar um clear, que é colocar a flag em 0. E outro também de interesse, para a gente entender, é o CF, que é o carry. Flag de carry, quando é necessário fazer um transporte de um bit de um valor para outro. Mas vamos entender isso através de exemplo, retomando o assunto de aritmética binária e complemento de 2. Então, agora vamos à lousa. Vamos à lousa aqui. Penso que já estamos na lousa. Vou confirmar. Bem, então, vamos fazer o exemplo que nós tínhamos lá no código. Uma variável inteira, 5. E essa variável foi alocada na memória, naquela posição RPP-4. Ela está residindo lá. Né?
e foi usado aqui uma posição de word, que são 32 bits, ou 4 bytes. Tudo bem até aí. E aí vem o comando cmp, eu vou escrever aqui o código, né, que era if x menor que 10, então faça y mais mais, se não, faça y menos menos. E a gente viu que ele entra nessa condição aqui se x for maior que 9. O que é equivalente a x ser maior ou igual que 10. Então, ele faz um comando de comparação desse conteúdo aqui com o valor 9. Então, ele está fazendo esse teste aqui. Ó. Por que eu sei que ele está fazendo esse teste específico? Porque na sequência ele usa o comando JG. Quer dizer, vou botar um comentário aqui, jump if greater. Como é que a gente sabe que esse comando é isso? Na documentação. Então, lá na documentação, vou voltar aqui ao PDF. Então, creio que já estou aí no PDF. Aqui no PDF, nós temos esse outro documento, que é o cheat sheet da ISA. E aí nós temos as instruções de jump. Tudo isso está disponível na web, né? Toda essa documentação. E lá no documento da Intel também. Então, nós temos aqui todos os comandos de jump, ó, todas as variações, JE, JNE, pule se for igual a 0, se não for igual a 0, se for negativo, se for positivo, se for menor, se for maior. Nossa, tudo aí. Mas vamos nos deter nessa opção aqui, ó, JG, Jump If Greater, né? E se aplica a números sinalizados, ou seja, representados em complemento de 2, que vai ser o nosso caso aqui. Esse condition code, esse teste aqui, ó, nós vamos entender ele já já. Ou seja, ele vai pular se o resultado desse teste for 1, for true. Então, nós vamos olhar isso aí. Vamos voltar, então, para a lousa. Aqui. Pronto, já estamos na lousa. Então, jump if greater. O que é que vai acontecer aqui, ó? Eu expliquei que a comparação equivale a um comando de subtração. É como se eu estivesse fazendo essa conta aqui, ó, sub 59. Tá? Então, a conta que vai ser feita aqui é 5 menos 9. Tudo isso aqui no sistema decimal, tá? Para facilitar aqui a gente entender. 5 menos 9. Só que esse cálculo é realizado pela ULA com os números sinalizados. Ou seja, com o bit mais significativo representando o sinal. Então, vamos fazer esse cálculo aqui. Eu vou representar o 5 e o 9 com 1 byte, ok? Para facilitar aqui o nosso cálculo. Então, 0, 0, isso aqui seria o 5. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Isto é um 5. Né? Aqui é 8, 4, 2, 1, 4 mais 1, 5. Ok? E aí nós temos esse menos 9. Então, o 5, a gente consegue ver aqui, ó, que esse bit aqui está indicando a sinalização dele. Tá? Então, 0 significa positivo, 1 significa negativo, já que a gente está trabalhando com números sinalizados. Sign. Então, agora vamos representar esse menos 9. Como é que a gente representa isso aqui? A gente representa em complemento de 2. Então, eu vou representar o menos 9. Então, como é que a gente faz? A gente pega o 9. Como é que é 9? 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Isto é um 9. Positivo, né? Está aqui, ó, positivo. Agora vamos gerar o complemento de 1 deste número. É só inverter. 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0. E agora vamos representar o complemento de 2, que é somar 1 no LSB do complemento de 1. Então, isso vai dar 1, 1, 1, 0, 1, 1,
1, 1. Isto aqui é o nosso equivalente a menos 9, onde esse bit 1 representa o sinal negativo. Então, vou colocar aqui o menos 9, né? Aqui embaixo, que seria 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Ter muito cuidado para não errar aqui na hora de colocar. E agora vamos fazer uma soma. E aí, vamos lembrar quais são os bits que são envolvidos aqui no teste. Então, qual é o teste que o JG usa? Ele faz o seguinte, a condição é que, vou colocar aqui a condição, é que o zero, a flag de zero, seja zero, ou seja, que o número não seja um zero, e que a flag de sinal seja igual à flag de overflow. Esse é o teste, certo? Que tem que, para poder ele fazer esse jump aqui, JG. Esse teste é equivalente ao comando que nós vimos lá no datasheet do JG, que tinha esse comando aqui, ó. O comando que tinha lá era assim, ó. A negação do ou exclusivo da flag de sinal com a flag de overflow e a negação da flag de zero. Mas, pessoal, se nós percebemos a atenção, isso aqui é um i. Se isso aqui é i, esse termo tem que ser 1 e esse termo tem que ser 1. Para que esse i no final dê 1. Então, para que esse termo dê 1, o ZF tem que ser 0. Que é negação de 0 dá 1. Que é exatamente essa condição aqui, ó. E vamos lembrar da função ou exclusivo. A função ou exclusivo é muito interessante para detectar quando as coisas são iguais e quando as coisas são diferentes. Se forem diferentes, é 1. Se forem iguais, é 0. Então, eu coloquei aqui que a condição é que sejam iguais. Ó. SF e OF. Então, se isso aqui é igual a isto, SF ou exclusivo OF, se eles são iguais, então isso aqui vai dar 0. E a negação de 0 é 1. Então, percebam que isso que eu escrevi aqui é exatamente essa expressão lógica que tem do outro lado. Então, o que é que a ULA está fazendo? A ULA fez esse cálculo aqui, ó, transformou o 5 sinalizado, transformou o menos 9, né? Porque lembrem que essa operação é uma soma, é 5 mais menos 9. Então, a gente transformou no final numa soma, transformando menos 9 em complemento de 2. E aí tem uma coisa interessante aqui. Quando é que pode ocorrer overflow? O overflow é um bit que vai sinalizar 1 ou 0 se houvesse estouro. Ou seja, se o comprimento de bits que eu estou usando não for suficiente para guardar o número. Isso está descrito também, mas eu vou fazer questão de mostrar aqui na documentação. Ele já viu aqui. Aqui na documentação, aqui embaixo, no 3.4.3.1, ele explica. OF, Overflow Flag. Então, seta o bit, ou seja, coloca em 1, se o resultado inteiro é muito grande, é um número positivo muito grande, ou um negativo muito pequeno, excluindo o sinal, de modo que não cabe no operando de destino. Essa flag indica uma condição de overflow, que é o nosso caso aqui, né? A gente está interessado nessa parte. Esta flag indica uma condição de overflow para inteiros sinalizados com aritmética de complemento de 2. E ele também explica o zero flag e o sign flag, que é igual ao dígito mais significativo do resultado. Ok? Então, 0 para positivo, 1 para negativo. Então, quando é que pode ocorrer overflow? Então, vou voltar aqui a lousa.
Então, o overflow, ele ocorre só em duas situações. Quando você soma dois números positivos, então, estou somando dois números positivos, pode dar um overflow. E a outra condição é quando você soma dois números negativos. Então, como a gente faz uma soma de dois negativos, isso vai dar mais negativo ainda. Então, qual é a condição para ter overflow? Que os sinais sejam iguais. Olha. Mais com mais e menos com menos. Que os sinais sejam iguais. Então, neste caso aqui, a gente percebe que os sinais são diferentes. Se os sinais são diferentes, eu já posso, para esse caso aqui, dizer que o overflow, a flag de overflow, vai ser 0. Porque os sinais são diferentes, não vai haver overflow. Estou fazendo 5 menos 9. Não vai ter overflow. Agora vamos ver o sinal, como é que vai ser o bit de sinal. Então, vamos lá fazer o cálculo. Vou mudar a cor aqui. 1 com 1, 0, 1. 1 com 1, 0, 1. 1 com 1, 0, 1. 0 e 1, 1. 1 com 0, 1. 1 com 0, 1. Aqui não tem nada, né? Não tem carry, então eu vou descer todo mundo. Então tá aqui o resultado. E esse carinha aqui é o nosso bit de sinal, né? Que é exatamente o bit mais significativo. É o nosso SF. Então, nesse caso aqui, o SF é 1, indicando que o resultado é um número negativo. 5 menos 9 dá menos 4. E o carry? O carry a gente não usa nessa expressão, mas eu vou dizer aqui, porque vai aparecer em outros comandos. Se por acaso aqui tivesse 1, ó, 1 mais 1, aí teria dado 0, vai 1. Aí esse vai 1 é exatamente o bit de carry que a gente ia colocar aqui. Neste caso, não tem transporte para a próxima coluna. O carry é 0. Carry a gente pronuncia assim, escreve assim, carry. Então, olha que legal. SF é diferente de OF. Então, de cara, eu já posso ver que ele não vai fazer o resultado. Porque essa expressão vai dar 0. Essa expressão vai dar 0, porque quebrou aqui. Ó. Quebrou. Isso aqui é verdade. Esse ZF é 0, porque o número não deu igual a 0. Mas essa parte aqui é falsa. Então, lá no código, quando chega nesse JG aqui, ele faz JGL2. E aqui no L2, ele faz Y menos menos, né? Que seria fazer o sub no Y. Então, ó, vá para L2, que seria vir para o else. Se esse resultado aqui deu 1. Só que a gente acabou de ver que o resultado deu 0, porque essa condição é falsa. Então, ele não vai executar essa linha. Ele vai executar a linha que vem logo abaixo aqui, que é fazer o ADD. ADD no RBP-8, 1. Então, ele aumenta o Y em uma unidade. Né? Ou seja, ele entrou aqui, porque 5 é menor que 10. Olha que coisa interessante. Então, eu mostrei a interpretação geral, olhando no sistema decimal, que é bem simples a gente entender o que é que acontece. Mas eu também estou fazendo questão de mostrar que por trás é feita uma comparação que equivale a uma subtração em complemento de 2. Dessa subtração é extraído os bits SF, OF, ZF. Coloca-se nessa expressão lógica que se for 1, ele vai dar o pulo, se for 0, ele não dá o pulo. Vou modificar aqui no código, ao invés de x igual a 5, eu vou modificar agora e colocar x igual a 12, para a gente ver o que é que vai acontecer. No x igual a 12, 12 não é menor que 10. Então, a gente espera que ele faça a subtração. Ou seja, a gente espera que ele execute esse jump para ele vir para o else. É o que nós esperamos.
Vamos ver se isso vai acontecer. Então, eu vou fazer esse cálculo nessa região aqui. Vou deixar tudo que está na tela que vai ajudar aí. Então, agora vai ser o 12. Vamos escrever o 12 aqui, ó. 0,000,1100. E o menos 9, nós já temos aqui, ó. 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Já temos o menos 9 em complemento de 2. Então, agora eu vou fazer essa soma. Né? Então, vamos lá. 1, 1, 0. Vai 1. 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 Então, vai 1 para cá, ó. Que eu vou descer ele para cá. Então, esse 1 que veio para cá é o nosso carry. Houve um transporte na última casa, o mais significativo. Então, o nosso bit CF fica igual a 1. Houve um transporte. Tem overflow? Não, não tem overflow. Por quê? Porque os sinais são diferentes. 0 e 1. Sinais diferentes, não tem overflow. Então, o bit de overflow é 0. Aqui é 1, aqui é 0. O do 0 é 0, porque esse número aqui não é 0, né? Esse número, na verdade, aqui é 3, né? 12 menos 9. E o de sinal? O de sinal é exatamente esse aqui, ó. O mais significativo do número, do resultado. Isso aqui é o carry, tá? O mais significativo é esse último número aqui dos 8 do byte, né? Esse aqui. Então, o do sinal é 0. Olha, agora aconteceu. OF é igual a SF. Então, se eles são iguais, esse ou exclusivo vai dar 1. Se eles são iguais, esse ou exclusivo aqui vai dar 1. E a negação disso aqui vai dar. Desculpe, me confundi agora, tá? Peço perdão. Se estão iguais, dá 0. Né? Tabela do ou exclusivo é assim: 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Quando são diferentes, é 1. Quando são iguais, é 0. Desculpe aí, tá? Confundi. Faz parte. É muita coisa na tela. Então, como eles são iguais, então deu 0. Aí a negação disso dá 1. Agora sim. E aqui é 0, então vai acontecer exatamente isso aqui, ó. 1 e 1. O resultado desse jump, dessa condição, vai ser 1, já que são iguais. Então eu obedeci isso aqui. Esse jump agora é 1, a condição. Então ele vem para cá e faz a subtração, porque o 12 não é menor que 10. Então ele veio para o else. Então, para vocês entenderem como é que acontece uma comparação pela unidade lógico-aritmética, veja que a própria comparação envolve uma soma, envolve uma transformação para complemento de 2, envolve extrair esses bits do registrador eFlags. Né? Então, a gente está acessando esses registradores SF ou FZF. Dos 32 bits do eFlags, a gente está acessando só esses 3 para fazer esse comando JG do assembly. Ok? Então, dúvidas, coloquem aí nos comentários. Será sempre um prazer aí responder e interagir. Também coloquem aí o gostei ou não gostei, né? Compartilhem, porque esse assunto de arquitetura de computadores é muito interessante para quem está começando na programação e quem já está mais avançado, mas principalmente para quem está começando na programação perceber tudo que tem por trás aí, né? Do que é que as máquinas estão realizando. Então, meu nome é Josinaldo Oliveira e muito obrigado pela atenção, tornando aí fácil
que parece complicado.